Olá, eu sou Carol e essa é a Anne, e vamos falar um pouco com vocês sobre o serviço social no século XX. O serviço social, que teve seu desenvolvimento inicial como profissão na transição entre o século XIX ao XX, esteve inicialmente associado a uma inclinação religiosa, por estar intimamente ligado à igreja, que era conhecida por suas obras de caridade e ações filantrópicas, que eram abordadas com uma perspectiva moral, dogmática e conservadora. O serviço social tem as suas raízes nas tentativas da sociedade em geral de lidar com o problema da pobreza e da desigualdade. Foi só com o surgimento da industrialização e da urbanização que os sistemas informais de ajuda da Igreja e da Família começaram a ser substituídos por serviços de assistência social. Baseado em conhecimentos anteriores e pelas práticas europeias e norte-americanas, foram criados métodos iniciais das práticas profissionais. Então, dessa influência surgiram as primeiras técnicas da prática profissional em serviço social, utilizando as perspectivas técnicas funcionalistas com ação mecânica como base de intervenção. Além disso, o serviço social foi fortemente influenciado pela corrente positivista, que se caracteriza por uma tendência para abordagens psicanalistas. Essa corrente deriva dos fundamentos da sociologia positivista. Em linha com isso, o serviço social da época enfatizava a ideia de ajustamento à assistência psicossocial, centrando-se em abordagens individuais e de grupos, bem como a prática organizacionais e movimentos comunitários. A maioria dos historiadores identifica a Charity Organization Society, fundada por Ellen Bosanquet e Octavia Hill, como a organização pioneira da teoria social que levou ao surgimento do serviço social como ocupação profissional. O COS centrava-se principalmente no tratamento de casos individuais, apoiou o conceito de autoajuda e a intervenção governamental limitada, para lidar com os efeitos da pobreza. A organização alegou usar princípios científicos para erradicar os criminosos e direcionar a ajuda onde ela era mais necessária. Na América, o movimento de colonização foi estabelecido por Jane Addams e Ellen Gates. Elas fundaram a Hull House de Chicago em 1889, que se concentrava em fornecer educação e instalações recreativas para mulheres e crianças imigrantes europeias. Os precursores do serviço social moderno surgiram em Hull House, quando os profissionais da saúde começaram a trabalhar com os determinantes sociais da saúde precária. Mas voltando um pouco a falar sobre todo esse desdobramento dos problemas sociais do serviço social como profissão, vamos falar um pouco sobre Mary Ella Hickman? Mary influenciou o desenvolvimento das teorias e práticas do serviço social. No início do século XX, quando o serviço social ainda estava em seu desenvolvimento e faltavam práticas e teorias padronizadas, ela ajudou a estabelecer o serviço social como profissão, fornecendo uma estrutura para a compreensão e a necessidade do assistido e desenvolvendo um plano personalizado para atender a essas necessidades. As principais divisões do processo de atendimento social são o estudo, a avaliação, a intervenção, a rescisão e o tratamento. Aproveitando a deixa da Mary Rich, escritora do Diagnóstico Social e Serviço Social de Casos, vamos explicar um pouco sobre os dois? Afinal, o que é serviço social de caso? O serviço social de caso funciona a partir da procura do indivíduo por ajuda. A partir daí, são realizados alguns procedimentos: as visitas domiciliares, as coletas de informações internas e externas, a análise do núcleo familiar, a análise de informações externas, os exames e os testes. Então o assistente chega a um diagnóstico que já teria início por os fatos, os problemas e as causas. Assim, tenta-se encontrar recursos que possam levar o indivíduo a se adaptar ou readaptar ao seu meio social, através do tratamento direto ou indireto. Então, diagnóstico social, o que é? Foi um processo de elaboração e sistematização de informações que implicou em conhecer e entender os problemas e as necessidades dentro de um determinado contexto, as suas causas e a evolução com o passar do tempo. Mary estabeleceu um modelo a ser seguido para sanar e mediar, a partir dos fatores que colocassem a exposição à sociedade ao risco e às suas tendências enraizadas. Ela destrinchou as mazelas sociais e as dividiu em saúde, educação e situação socioeconômica. A partir disso, Richmond propôs que esses campos fossem analisados e estudados, para que intervenções fossem impostas quando necessárias e estratégias construídas para garantir a eficácia nas ações. A abordagem dessa ferramenta de sistematização sucedeu da seguinte forma: os assistentes sociais ocupavam todos os espaços, como hospitais, onde ela treinou assistentes para lidar com deficientes e auxiliar emocionalmente, tribunais, para possibilitar a análise da conduta para com os necessitados, de como eram empregadas as leis e as punições,
ações com a família também eram feitas, o ambiente de onde o indivíduo vinha e o que ele precisava. Com essa metodologia, Mary acreditava que poderia encontrar os reais motivos da pobreza e eliminá-los. Dedicou 15 anos de sua vida ao desenvolvimento de aplicação dessa metodologia, para que os assistentes sociais pudessem entender como lidar com a miséria inserida na sociedade sem acreditar os indivíduos como coitados, pois isso apelava ao sentimental e era necessário um olhar científico e de mudança. Estes dois métodos foram utilizados para abordar uma ampla gama de problemas sociais, incluindo a pobreza, o desemprego e a saúde mental. Através da aplicação dessas metodologias, os assistentes sociais foram capazes de prestar assistência direcionada aos indivíduos e às comunidades necessitadas, conduzindo, em última análise, à melhoria das condições sociais. Agora é sua vez. Vamos fazer uma atividade interativa? Criamos algumas questões acerca do tema. Responda se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Verde para verdadeiro, vermelho para falso. Vocês terão 10 segundos para responder, ok? Vamos lá? Vamos então à primeira questão. O serviço social foi criado no século XX com a intenção somente de melhoria para as classes proletárias, não havendo influência alguma da Igreja Católica. O exercício da profissão era laico e todas as demandas eram pensadas de acordo com os direitos humanos universais. Verdadeiro ou falso? Resposta errada, já que o serviço social foi criado para que os capitalistas conseguissem manter o controle sobre o proletariado e fazer meio que uma limpeza social. Mary Richmond enxergava a metodologia da assistência como uma forma de sanar os malefícios sociais e proporcionar uma vida melhor aos mais necessitados. Verdadeiro ou falso? A afirmação é verdadeira. Mary dedicou-se a provar que os problemas sociais vinham de uma junção de fatores que colocavam os mais pobres em posições ruins, mas que não eram permanentes, podendo eles, com o auxílio necessário, ascenderem e ocuparem espaços melhores. O COIS centrava principalmente em casos coletivos e era destinado somente a mulheres e a crianças. Verdadeiro ou falso? Falso, já que o COIS se centrava principalmente no tratamento de casos individuais. O serviço social de caso é a análise do assistido individualmente com o intuito de adaptar e readaptar o indivíduo à sociedade. Verdadeiro ou falso? A questão é verdadeira. Tenta-se encontrar recursos que possam levar o indivíduo a se adaptar ou readaptar ao seu meio social, através de tratamento direto ou indireto. Obrigado! O roteiro, a criação, a edição e todos os outros paranauês foram criados por nós. Vocês estão focando no lugar errado. Seus cabeçudos kkkk. Socorro Deus kkkkkkkk.